Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Para quem nos ouve com aquela sede inextinguível de explorar mundos fascinantes, o mergulho do telhado de hoje é, sem sombra de dúvida, um banquete completo. É, um prato cheio, com certeza. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. A nossa missão central nessa exploração de hoje é desbravar um multiverso literário incrivelmente rico. É tipo um cruzamento perfeito entre ficção científica pesada e utopia social. Uma construção de mundo bem complexa, né? Muito. Tudo isso foi meticulosamente criado pela mente do autor Nathanael C. Souza. E as nossas fontes de hoje são trechos selecionados de dois livros que, olha, tiram o fôlego. O primeiro é O Estado Soberano País Mato Grosso do Sul. E o segundo é o Planeta 5.0. Exatamente. E além dos textos, a gente teve acesso a umas imagens conceituais que são absolutamente impressionantes. Sim, visualmente é muito forte. Demais. Estamos falando de ilustrações que mostram metrópoles biotecnológicas perfeitamente integradas a rios serpenteantes e árvores ancestrais imensas com circuitos brilhantes, sabe, pulsando nos troncos como se fossem veias de pura energia. É o tipo de coisa que faz a imaginação voar longe. O escopo visual e narrativo dessas obras é realmente gigantesco e muito imersivo. No entanto, antes da gente mergulhar de cabeça nessas águas, é absolutamente fundamental fazermos um aviso de extrema importância para a nossa audiência. Verdade, muito bem lembrado. O material que a gente vai analisar hoje contém premissas politicamente sensíveis e que dialogam bastante com questões do nosso mundo real, né? O primeiro livro retrata a secessão ficcional do estado de Mato Grosso do Sul. Ele se separa do resto do Brasil na história. Isso. E a obra tece críticas diretas e bem contundentes a sistemas federativos, a excesso de burocracia e a pesadas cargas de impostos. O segundo livro, por sua vez, não economiza nas críticas abertas a políticos corruptos e líderes religiosos manipuladores. Ele bate de frente com essas questões. Bate sim. Por isso, é imprescindível deixar cristalino para quem nos acompanha que esta análise manterá total e inabalável imparcialidade. O nosso programa está aqui única e exclusivamente para relatar e dissecar a visão especulativa, ficcional e criativa construída pelo autor. 100% focados na história. Exato. Nós não estamos tomando nenhum partido, não endossamos visões políticas, sejam elas de esquerda, de direita ou de qualquer outro espectro. O nosso único objetivo é explorar as ideias e os conceitos instigantes que estão contidos nesse material-fonte. Um aviso perfeito e muito necessário. O nosso foco aqui é a riqueza da construção desse universo, as ideias e a história. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O grande objetivo dessa nossa conversa de hoje é tentar entender como o autor imagina a salvação, a evolução e o destino da humanidade através de duas lentes muito distintas. Mas que no fundo se conversam, né? Exato. De um lado, a hipertecnologia ecológica sendo aplicada aqui mesmo, na Terra, e do outro, a ascensão espiritual e o resgate de almas na imensidão do cosmos. E de forma surpreendente, tudo começa, não com naves espaciais cruzando a galáxia. É bem mais pé no chão no início. Bem no coração do centro-oeste brasileiro, com um evento histórico fictício que ficou conhecido como o Levante do Tererê. E aqui, quem nos acompanha deve estar imediatamente imaginando uma daquelas revoluções clássicas, né? Armadas até os dentes, com trincheiras, exércitos. Tiroteio para todo lado, guerra civil, essas coisas. Essa é a expectativa natural quando se fala em secessão. Mas a obra apresenta uma subversão incrivelmente inteligente dos tropos clássicos de revolução. O Estado fictício, que historicamente e burocraticamente era visto pelo poder central apenas como um celeiro silencioso, simplesmente cansou. Cansou de ser explorado, né? Cansou de ver sua riqueza sendo drenada por um governo distante e ineficiente. A revolução descrita no livro não é feita com troca de tiros. É feita como estrangulamento de logística e economia. O estopim da revolta ocorre quando o setor do agronegócio decide bloquear as principais rodovias. E não é um bloqueio qualquer. Eles usam fileiras quilométricas de colheitadeiras e tratores gigantescos. É uma imagem muito imponente. Ao mesmo tempo, a população civil toma as praças públicas, como a famosa Praça do Rádio, e o som que domina o ar não é o de sirene, sabe? É o toque ancestral dos berrantes, exigindo a autodeterminação.
Eles paralisaram o sistema, simplesmente travando o fluxo de grãos e de gado. É uma imagem muito poderosa. E o que eu achei mais intrigante é que, a partir dessa ruptura, o recém-nascido país Mato Grosso do Sul não tenta se fechar numa bolha isolacionista. Não, eles não tentam voltar para o passado ou criar muros. Muito pelo contrário, eles correm para o futuro. Eles se transformam numa potência tecnológica, um verdadeiro estado-plataforma. A natureza passa a ditar as regras, mas é a tecnologia que fornece a escala para que isso funcione. E isso afeta a base de tudo, que é a economia. Sim, o que nos leva à economia que eles criam para sustentar esse novo país. Eles abandonam completamente a ideia de papel-moeda, porque, claro, não confiam mais num sistema centralizado, aí eles criam uma moeda digital própria. O Guai. Isso, o Guai. Mas não é uma criptomoeda vazia, baseada apenas em especulação, certo? Exatamente. A inovação conceitual aqui é que o Guai é uma moeda digital descentralizada, baseada numa rede blockchain própria do país. Mas a sacada é que ela possui um lastro físico e ambiental imensamente robusto. Não é só um número na tela. Não mesmo. Cada Guai emitido vale frações do minério de ferro extraído de Corumbá, frações dos créditos de carbono gerados pelas áreas rigorosamente preservadas do Pantanal e também é lastreado em safras tokenizadas. Então, em vez de confiar em reservas de ouro guardadas num cofre que ninguém vê, A riqueza da nação está baseada na biodiversidade e na geologia viva do território. isso fica muito palpável numa das histórias do livro que eu achei assim fantástica. Tem uma anedota sobre o seu Arnaldo, que é um senhor de 67 anos, que o autor chama de caboclo digital. Essa parte é muito tocante. Demais. O seu Arnaldo vende guaviras numa feira local e atende uma turista suíça. Ele não é o gênio da tecnologia. Ele é um cara simples. Então o neto dele precisa ensiná-lo a olhar o saldo no seu dispositivo móvel logo após a venda. E quando o seu Arnaldo olha para aquela tela e vê o seu saldo de 50 UAI, ele simplesmente chora. É o peso da realidade atingindo ele. A obra descreve que, pela primeira vez na vida inteira desse homem, ele sente segurança financeira. Ele percebe que aquele dinheiro não é uma promessa vazia feita por um político em época de eleição, mas sim algo inquebrável, com um lastro na terra, nas árvores e no minério que ele mesmo pisa todo dia. O que é fascinante aqui é que essa anedota do seu Arnaldo encapsula o coração da mensagem do livro. O que a gente está presenciando é a transição completa da confiança. Como assim? Transição da confiança. No universo da história, a burocracia humana falhou miseravelmente, mostrando-se lenta e, acima de tudo, corruptível. A solução que eles encontram é substituir o falho fator humano pela chamada lei de governança algorítmica. E como isso funciona na prática? Através de contratos inteligentes. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, para quem nos ouve tentar visualizar isso melhor. Porque assim, entregar as rédeas de um país inteiro para algoritmos e contratos inteligentes não soa um pouco frio? Como a máquina substitui o funcionário público sem gerar um caos absoluto? É uma excelente pergunta e é o grande debate ético dessa utopia. Para entender um contrato inteligente, quem nos ouve pode imaginar uma máquina de venda de refrigerante. Aquelas clássicas. Tá, coloca a moeda e cai a lata. Isso, você coloca a moeda, aperta o botão e a máquina mecanicamente libera a bebida. Não há um funcionário ali dentro da máquina que possa pegar a sua moeda e decidir não te dar o refrigerante, ou pedir propina para liberar a lata. A regra é imutável. E eles aplicaram isso na gestão pública? Exato. No novo país Mato Grosso do Sul, o Estado funciona assim. Impostos são calculados e cobrados no milissegundo exato de uma transação comercial, sem declarações anuais complicadas. Obras públicas ou licitações são pagas automaticamente pela inteligência artificial. Sem precisar de carimbo de político? O pagamento só cai assim que uma rede de satélites valida que a estrada foi asfaltada ou que o hospital foi construído de acordo com a planta. A corrupção é erradicada não por um milagre moral repentino, mas porque simplesmente não há espaço físico ou lógico para ela na matemática do código. Eles retiraram a variável da ganância humana da gestão de recursos para garantir uma transparência absoluta. Cara, isso é de explodir a cabeça. É uma mudança de paradigma brutal. E essa confiança férrea na união entre código e mundo físico nos leva direto para os laboratórios e porque eles chamam de código da vida.
As imagens que descrevemos lá na introdução dessas cidades ecofuturistas, elas fazem todo sentido quando a gente explora os avanços biológicos da obra. O nível de biotecnologia que eles alcançam é incrível. Muito. Tem o personagem do Hugo, que consegue extrair a seda negra, que é tipo um aço orgânico levíssimo, tirado de aranhas aquáticas. Tem a produção de bioquerosene feito inteiramente a partir de superalgas. E um detalhe que eu guardei na memória. Os cristais. Isso, os cristais quânticos descobertos nas profundezas das grutas de Bonito. Eles usam a própria estrutura geológica natural das cavernas para armazenar exabytes de memória computacional. Mas a história de biotecnologia que mais parece um filme de ação puro é a da descoberta da cura Regen-MS. Sem dúvida, a trama envolvendo a Regen-MS é um ponto altíssimo da narrativa. Para contextualizar a nossa audiência, essa Regen-MS é uma enzima milagrosa com um poder de regeneração celular absurdo. E ela é descoberta na flor de camalote. O Dr. Klaus, que é um cientista de ponta, trabalha junto com a Iara, uma jovem e brilhante indígena da etnia Guatô. Eles decodificam essa cura. A notícia vaza e biopiratas internacionais fortemente armados invadem o laboratório deles no meio da noite amazônica. O objetivo é óbvio, roubar a patente e queimar as matrizes de pesquisa para monopolizar a cura no resto do mundo. E a resposta do novo país a essa invasão é fantástica. Eles não respondem com força bruta tradicional. Não mesmo. A força de segurança não manda tanques de guerra ou soldados com fuzis. A comandante Stella ativa o chamado Protocolo Enxame. De repente, os mercenários são engolidos por uma nuvem de microdrones do tamanho de libélulas. Uma tecnologia de defesa não letal, mas implacável. Esses drones emitem pulsos eletromagnéticos que simplesmente fritam as armas e os veículos dos invasores, neutralizando a ameaça de forma super limpa, enquanto a Yara foge pelos canais do rio com o chip de dados a salvo. Essa cena de ação, além de ser muito eletrizante, carrega um peso temático central para a obra. O autor não está apenas escrevendo uma aventura tecnológica. Ele está propondo a fusão do conhecimento empírico ancestral com a física quântica e a engenharia de ponta. E ele dá um nome para isso, né? Sim, é o que ele define como biosincrelismo digital. E a representação visual definitiva disso é introduzida quando a personagem Luana Terena, que é uma talentosa designer indígena, é comissionada para criar a nova bandeira da nação. O símbolo do novo país. Ela desenha um tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal, mas com um traço minimalista e futurista no centro da bandeira. A mensagem é muito clara. O país não precisou rejeitar ou apagar o seu passado indígena e ribeirinho para abraçar o futuro tecnológico. Pelo contrário. Ele usa a alta tecnologia para proteger esses saberes antigos. Exatamente. O conhecimento medicinal de um pajé passa a ter o mesmo valor estratégico e intelectual que uma linha de código escrita por um desenvolvedor de inteligência artificial sênior. E essa mentalidade de usar tecnologia para curar o passado culmina no conceito de desextinção, no que eles chamam de reconquistar do Éden. É o ápice da redenção ecológica deles. O nível tecnológico do país chega a um ponto onde eles não estão apenas preservando o que sobrou, mas estão ativamente trazendo de volta espécies que a humanidade já havia extinguido. Eles criam bioninhos artificiais super complexos. E uma cena que é bem tocante, uma arara azul pequena nasce novamente, soltando seu primeiro piar num laboratório que parece saído do futuro. E não é só criar no laboratório, eles precisam reintegrar os animais. Pois é, e aí deu o projeto dos lobos-guarás gigantes. Como eles nascem em cativeiro quântico, eles não têm ideia de como caçar. Então entra em cena o jovem Cauã, um humano que atua como um mestre de instinto. Ele passa a viver com a matilha recriada no cerrado para ensiná-los a serem lobos novamente. Tem até um momento de tensão enorme, onde o Cauã precisa realizar uma cirurgia robótica improvisada. No meio da noite? Sim, no meio do mato escuro para salvar a vida do lobo líder, o Luar. Do ponto de vista filosófico, essa é a reflexão mais madura do primeiro livro. É muito comum a gente ver na ficção científica a tecnologia sendo retratada como uma força de dominação, sabe? Uma ferramenta predatória que eventualmente esmaga o mundo natural. Aqui, a utopia se constrói na premissa inversa. A tecnologia como salvação, não como fim. A humanidade atinge o ápice da engenharia genética não para brincar de Deus de forma arrogante, mas como ato de contrição.
É a tecnologia sendo usada para pedir perdão à natureza, curvando-se perante a vida e tentando com muito esforço devolver à biosfera aquilo que as gerações passadas, em sua ignorância, destruíram. É uma visão belíssima, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a pergunta inevitável que fica na nossa cabeça é: e se, apesar desse oásis de esperança no centro-oeste brasileiro, o resto do globo não conseguir chegar lá a tempo? E é aí que o escopo da história se expande para a escala planetária. Exato. Vamos mudar a nossa lente agora e entrar no universo do segundo livro, O Planeta 5.0. Nesta obra, a utopia não alcançou o mundo inteiro a tempo. A Terra, de modo geral, está agonizando. O planeta está rachando com terremotos globais, vulcões adormecidos despertando ao mesmo tempo, tsunamis colossais engolindo os litorais. É um verdadeiro apocalipse terrestre, a conta final das falhas da nossa civilização. Um cenário de caos total. E claro que a elite mundial, aqueles com dinheiro e poder infinitos, tenta a clássica fuga física, né? Construindo naves gigantescas para colonizar Saturno ou Marte e deixar a gente para trás. Mas o livro propõe que existe um outro caminho, uma outra fuga, que não depende de fortunas ou de motores de dobra espacial. Exatamente. A verdadeira fuga cósmica proposta pela obra não é física, mas consciencial e espiritual. É nesse cenário de caos global que somos apresentados a Nexus. Anexos. E para quem nos ouve, é importante entender que a Nexus não é um planeta. Ela é uma colossal estação intergaláctica, um porto espacial de proporções divinas que flutua lá no cosmos. E a nossa âncora para entender esse lugar gigantesco é o personagem Maicon. Ele é um fazendeiro pacato e bondoso na Terra que, durante um sono profundo e movido por um desejo intrínseco de ajudar o próximo, tem a sua consciência repentinamente transportada para essa mega estação. E a descrição visual do salão principal da Nexus é de deixar qualquer um tonto. O Maicon chega lá e vê uma arquitetura impossível que mistura o crescimento orgânico da natureza com metais alienígenas que ele nunca viu. Ele vê seres de incontáveis galáxias caminhando juntos, construtos robóticos feitos de luz, portais se abrindo para infinitos mundos simultaneamente. Ele fica completamente perdido no meio dessa multidão cósmica. É o choque cultural definitivo. Até ser amparado pelo guardião e pelo mestre Sananda. E o que eu achei mais curioso e inovador nessa parte é como o autor reescreve as regras do jogo espiritual. Quem acompanha debates sobre espiritualidade costuma ouvir falar de locais de punição após a morte, como conceito de umbral. Mas o livro afirma que isso foi simplesmente abolido. Houve uma atualização no sistema, por assim dizer. Como assim? Como funciona essa nova mecânica de frequência vibracional que eles citam? O autor propõe uma evolução nas próprias leis espirituais do universo. Ele narra que a Terra e o seu sistema ao seu redor passaram por um ajuste vibracional. A antiga ideia punitiva de sofrimento imposto, o chamado umbral, deixou de existir como um lugar geográfico de castigo. Agora, a ascensão de uma alma ou seu destino após a morte é baseada de forma matemática e irrefutável na sua frequência vibracional. Ok, mas explica isso de um jeito mais prático. Claro. Para deixar isso bem claro para nossa audiência, imagine um rádio. Se durante a sua vida inteira as suas ações sintonizaram você na estação da ganância, do egoísmo e da corrupção, a sua frequência é feita de chiado e estática. Quando você chega na Nexus, você não consegue por um passe de mágica ou fazendo discursos bonitos sintonizar na estação da luz e da harmonia. O botão travou na estática. Exato. O seu rádio espiritual simplesmente não pega essa frequência. É uma lei da física cósmica deles. Essa analogia do rádio é perfeita. E isso é personificado no livro pelo personagem Dario, certo? Sim, a história do Dario ilustra bem a complexidade desse sistema. Dario era um cientista social na Terra. Ele dedicou a sua vida para tentar implementar um projeto chamado Nazara. Só para pausar rapidinho, o que seria esse projeto Nazara no contexto da história, para quem está de fora? No lore do livro, o projeto Nazara era um complexo plano socioeconômico global desenhado para erradicar a desigualdade e a pobreza na Terra de uma vez por todas. Era um salto gigantesco para a humanidade, uma mudança de paradigma. No entanto, o livro sugere que forças obscuras, seres que operam em frequências baixas e se alimentam da energia do caos e do medo, orquestraram grandes tragédias para impedir que o projeto visse a luz do dia. Tragédias tipo o quê?
Dario, tragicamente, estava nas Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001 e perdeu a vida nesses ataques. Caramba. E como ele vai parar na Nexus? Por causa da intenção pura dele e da sua alta vibração focada no bem comum, a alma dele foi imediatamente resgatada para Nexus. Hoje ele atua lá como um mentor, ajudando almas confusas a compreenderem que a luz sempre vence as trevas, porque o universo não funciona por força bruta, mas através dessa ressonância energética inquebrável. E o Maicon, o nosso protagonista fazendeiro, precisa entender tudo isso na prática. O treinamento que ele recebe na Nexus é uma mistura fantástica de filosofia profunda com cenas hilárias e extremas de ficção científica. O treinamento não é nada monótono. Não mesmo. A mentora dele é uma veterana linha dura chamada Sheila. O objetivo dela é ensinar o Maicon a controlar o seu novo corpo energético. E para isso, ela o joga em simulações de universos absurdos. Primeiro, eles flutuam em gravidade zero dentro das tempestades de planetas gasosos monstruosos. Depois, eles saltam para um planeta feito inteiramente de cristal maciço. Essa parte do cristal é super visual. Lá, a vibração do ambiente é tão sensível que se o Maicon der um passo com a emoção errada ou com a mente desequilibrada, o chão de vidro simplesmente racha sob os pés dele e ele despenca num abismo sem fim. É controlar a mente ou cair. Mas o maior desafio de todos é o planeta dos sentidos. O planeta dos sentidos é crucial na jornada dele de autodomínio. É um ambiente onde as cores brilham mais forte, os sons são ensurdecedores e os cheiros são avassaladores. A lição ali não é física, é puramente emocional. O Maicon precisa aprender a blindar sua própria mente. Se ele não conseguir controlar a empatia extrema, ele enlouquece. Enlouquece sentindo a emoção dos outros. Isso, sentindo a alegria estonteante ou a tristeza profunda de cada ser vivo ao redor dele num raio gigante. Esse rigoroso treinamento de controle vibracional prepara o Maicon para testemunhar e compreender o implacável sistema de justiça cósmica que rege a Nexus. E aí que entra a famosa plataforma de classificação de frequências, não é? Como é que a Nexus julga as almas que chegam desse apocalipse na Terra? Quando uma alma desencarna de forma trágica ou natural, ela chega na Nexus, passa inicialmente pelas salas de cura para se recuperar do trauma da morte, né, que é um choque, e em seguida é conduzida a essa colossal plataforma. Pense nela como um scanner espiritual absoluto. Um raio-x da alma. Ela lê o que podemos chamar de impressão digital da alma da pessoa. Não há um juiz de toga segurando um martelo e ditando punições ou lendo os seus pecados de um caderninho. O destino daquela alma para sua próxima existência é ditado milimetricamente pela vibração que ela cultivou em vida. E os exemplos que o autor nos dá dessa plataforma funcionando são incrivelmente vívidos e satisfatórios de ler. O Maicon assiste a uma fila de chegada. E um momento a gente tem um grupo da velha elite da Terra, políticos e empresários que passaram a vida inteira desviando dinheiro público e explorando os mais pobres. Um desses políticos sobe na plataforma. Achando que está no controle ainda. Exato, ele ainda tem aquela arrogância de quem acha que pode subornar o universo. Mas a plataforma lê a estática vibracional dele, aquele chiado de que falamos antes. Imediatamente, o portal que se abre na frente dele não é para um paraíso de descanso ou um resort 5 estrelas nas nuvens. É assim para um planeta árido, inóspito e difícil. O ambiente pedagógico perfeito para ele aprender, na base do esforço suado sobre cooperação e sustentabilidade. O universo obrigando ele a aprender a lição que ele fugiu a vida toda. E tem também o caso de um falso líder religioso. Um charlatão que extorquia os fiéis exigindo dízimos altíssimos em troca de proteção divina, mas que morreu varrido por um tsunami sem que a sua fortuna pudesse salvá-lo. Na Nexus, diante da plataforma, a hipocrisia dele desmorona. Ele é enviado para um mundo rude que o obriga a confrontar a farsa espiritual que ele mesmo construiu. O autor usa essas figuras sombrias para estabelecer as regras do jogo, mas ele sabe que o contraponto emocional luminoso é o que realmente ancora a narrativa e nos faz importar com esse sistema. Exatamente. E nada ilustra melhor esse contraponto do que a história da alma do bombeiro. Essa história é de chorar. Esse homem perdeu a vida no colapso de um prédio em chamas, no que foi o seu último resgate. Ele conseguiu arremessar uma garotinha pela janela do último andar direto para a cama de ar inflável dos colegas na rua.
salvando a vida dela no último milissegundo antes de ser totalmente consumido pelas chamas. Um ato de entrega total. E quando a alma desse bombeiro, que ainda está confusa com a morte repentina, pisa na plataforma da Nexus, a reação é totalmente diferente. Não há leitura de ganância, não há medo. A plataforma lê uma explosão de luz dourada absurda. Ele não é tratado como uma vítima de uma tragédia. Ele é recebido de braços abertos pelos mentores cósmicos como um verdadeiro herói luminoso. É de arrepiar, Evelyn. E esse contraste cristaliza o conceito de meritocracia da alma que o autor defende. O bombeiro não acendeu porque repetia dogmas ou porque comprava favores celestes. Ele acendeu por um ato puro e incontestável de altruísmo, que alterou irrevogavelmente a vibração dele. O sistema da Nexus é, por definição da sua física cósmica, incorruptível. As coisas vão se conectando. Sim. Assim como o blockchain e a inteligência artificial bloqueiam a corrupção no nível material, lá no Mato Grosso do Sul, utópico do primeiro livro, a assinatura vibracional da Nexus não pode ser fraudada, fingida ou enganada. É o mesmo princípio em escalas diferentes. E para quem acha que o livro é só filosofia meditativa, de gente flutuando no espaço e aprendendo lições morais, pode ir tirando o cavalinho da chuva. A Nexus ferve nas cenas de ação e nas batalhas espaciais. Tem muita ação pesada no Planeta 5.0. Em vários momentos, o Macon é atirado na linha de frente de conflitos galácticos intensos. Ele vai lutar ao lado da comandante Anya, Uma personagem excelente. uma formidável guerreira de uma civilização de seres felinos que pilota naves de caça em velocidades absurdas, desviando de lasers inimigos. E não para por aí. Há uma missão onde o Macon e a mentora Elara precisam invadir uma prisão de contenção energética super perigosa para capturar um necromante. E é fundamental explicar para quem está ouvindo que, nesse universo, um necromante não é apenas um mago clássico de fantasia que levanta esqueletos, mas sim uma entidade sombria que literalmente se alimenta da dor e da tristeza alheia. É um vampiro emocional letal. Exato. E a cena é muito tensa. Eles conseguem encurralar a entidade, confiná-la dentro de um cristal negro super denso, e depois eles arremessam esse cristal no mar de lava em um planeta desolado para neutralizar a ameaça de vez. E para completar o pacote de aventura, ainda tem missões táticas nos confins do subterrâneo. As batalhas contra os draconianos. Isso. Eles descem às profundezas da Terra para evacuar áreas e enfrentar oponentes conhecidos como draconianos, que, para nossa audiência entender, são seres de aspecto reptiliano, que representam as forças do controle, da manipulação e da desordem no lore do livro. A obra consegue equilibrar discussões espirituais densas com explosões e fugas alucinantes pelo espaço. É, de fato, uma construção de mundo incrivelmente vibrante e vertiginosa. E tendo navegado por toda essa complexidade das duas obras, eu acho que chegamos ao ponto de convergência, o cerne de toda essa exploração que fizemos hoje. Então, o que tudo isso significa? Para quem está nos ouvindo agora, talvez no trânsito, indo para o trabalho ou lavando a louça em casa, por que essas duas narrativas tão distantes importam? Como elas se conectam de verdade no final das contas? Se nós dermos um passo para trás e conectarmos todos esses fios a um panorama muito maior, a gente percebe algo fascinante. Ambas as obras, embora estejam ambientadas em palcos drasticamente diferentes, uma lidando com colheitadeiras e biolaboratórios na Terra, e a outra com plataformas de triagem espiritual e estações do espaço profundo. Elas debatem fervorosamente exatamente a mesma tese central. Elas narram a busca irrevogável da humanidade pela transparência absoluta e por uma evolução moral verdadeira. No utópico país Mato Grosso do Sul, o autor propõe que essa transparência deve ser garantida no plano material. A infraestrutura do blockchain, os satélites, a inteligência artificial. Exato, os contratos inteligentes. Eles não existem apenas pela tecnologia em si. Eles existem para forçar o nascimento de uma sociedade intrinsecamente justa, onde o egoísmo financeiro é simplesmente impossibilitado pela barreira intransponível do algoritmo. A máquina nos protegendo da nossa própria ganância.
para a gente não ter a opção de ser corrupto. Precisamente. E no universo expansivo de Planeta 5.0, essa mesma premissa de transparência absoluta é transportada e aplicada no plano espiritual, só que garantida pela vibração. Nenhuma alma no vasto cosmos tem a capacidade de falsificar a sua própria frequência energética diante das leis da física do universo. Não tem advogado que te salve na Nexus. De jeito nenhum. Ambas as narrativas constroem, em essência, um futuro que é alicerçado numa rigorosa meritocracia moral. O autor está nos dizendo, através dessa ficção especulativa, que a ganância desmedida, o egoísmo estrutural e a corrupção institucional não são apenas meros defeitos de caráter que podemos tolerar para sempre. O custo disso é alto demais. Em sua visão, essas falhas são no nível físico e espiritual incompatíveis com a sobrevivência a longo prazo e a evolução da nossa espécie, seja andando no solo do Pantanal ou viajando entre as estrelas. Que excelente síntese do material. A nossa jornada hoje foi indiscutivelmente épica e repleta de contrastes fascinantes. Nós começamos imaginando o ronco de tratores e colheitadeiras bloqueando rodovias no coração do Brasil para fundar um país soberano, gerido por inteligência artificial e moedas lastreadas no ar que respiramos. Passamos pela biotecnologia curando os erros do passado. Sim, vimos o milagre científico de trazer uma pequena arara azul de volta à vida nos ninhos quânticos e a sabedoria indígena guiando a biotecnologia de ponta. E então, num piscar de olhos, fomos arremessados para o vazio estrelado do cosmos, acompanhando um fazendeiro sendo treinado emocionalmente em planetas de cristal puro para finalmente entendermos como uma imensa estação espacial filtra e direciona as almas com base no peso vibracional das suas ações. Onde a verdadeira justiça não usa martelo, usa a energia luminosa de um bombeiro que sacrificou tudo. Perfeito. E para coroar esse nosso tempo produtivo de hoje, eu gostaria de propor uma última e provocativa reflexão. Algo para nossa audiência continuar mastigando mentalmente ao longo do dia. É um ponto de intersecção poderoso que surge das fontes, mas que a gente não havia explorado sobre essa ótica até este exato momento. Manda bala, são todos ouvidos. No começo da nossa análise sobre o primeiro livro, nós mencionamos rapidamente uma tecnologia formidável, os cristais quânticos de Bonito. Vimos que o país utópico aprendeu a utilizar a própria formação geológica, milenar e inabalável das cavernas mergulhadas em águas cristalinas para armazenar exabytes de dados, criando um repositório eterno imune à passagem do tempo. Sim, a geologia viva virando HD. Agora, façamos um exercício de imaginação unindo os dois mundos do autor. Pensem no seguinte: se a nossa tecnologia material, esse biosincretismo na Terra, continuar avançando até alcançar um ponto singular onde a própria consciência humana, a nossa essência e as nossas memórias mais profundas possam ser decodificadas e armazenadas perpetuamente dentro da estrutura cristalina e geológica do nosso próprio planeta. Espera, baixar a consciência na pedra? Sim, se conseguirmos enraizar a nossa alma digitalmente na rocha da Terra. Será que ainda precisaríamos de uma estação de triagem cósmica, de um nexus intergaláctico monumental para acolher os desencarnados? Ou será que, num paradoxo tecnológico e espiritual, nós teríamos conseguido construir o nosso próprio céu digital, inquebrável, pulsando eternamente nas entranhas do mundo que nos viu nascer? Uau! Construir o paraíso final diretamente gravado nas cavernas e nos cristais do nosso próprio planeta azul. Essa é uma visão vertiginosa. Isso muda completamente a bússola de como olhamos para as promessas da biotecnologia e para os mistérios da espiritualidade. Pode ser que o céu sempre esteve aqui, só precisava de código. É o ápice do biosincretismo. Exatamente com essa provocação capaz de explodir qualquer mente que nós encerramos a nossa exploração de hoje. Fica aqui o nosso convite sincero para que cada pessoa que nos acompanhou nesta jornada incrível continue sempre mantendo essa chama da curiosidade acesa. Questione sempre os rumos do nosso incessante desenvolvimento tecnológico. E nunca deixe de refletir profundamente sobre o legado ético e moral que as nossas vibrações diárias estão deixando para o futuro, seja ele feito de código ou de estrelas. A gente se encontra para desvendar o próximo mistério na nossa próxima análise aprofundada. Até lá!